Bom dia, sexto ano! Bem-vinda à aula de língua portuguesa. Como você está hoje? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre ortografia. Mas antes disso, eu quero que você lembre comigo de algo que nós vimos na semana passada. Um relato histórico que estava no início do nosso capítulo no livro. O texto A Partida. Se você não lembra dele, eu vou te pedir para agora dar um pause no vídeo, volta lá e dá uma lida rapidinho nesse texto, porque a gente vai precisar saber. Agora que você lembrou, vamos começar com esse exercício? Quando eu olho para esse texto e analiso as frases desse texto, eu encontro períodos verbais ou frases nominais. Eu tenho frases com verbo ou frases sem verbos. Qual é a predominância? Nossa, professora, olha o tamanho do texto, que complicação. Não é tão complicado assim. É só você ir procurando os verbos e você vai perceber se tem frases com verbo ou não. Nesse texto, com exceção do título, que é A Partida, e a última frase, que é Um Novo Mundo, todas as outras frases têm verbo. Ou seja, todas as outras frases são períodos. Nos períodos desse texto, que você foi marcando alguns verbos, tem o mesmo número de verbos ou locuções verbais em todas as frases? Tem um para cada um? Tem dois para cada um? Como foi a sua contagem? Não tem o mesmo número. Tem frase que tem um, tem frase que tem dois, tem frase que tem três. Não tem um número fixo. Agora pense você, quando você escreve um texto, quando você fala, você utiliza sempre o mesmo número de formas verbais em todos os seus períodos? Você usa apenas um verbo para cada período? Ou você utiliza a quantidade de formas verbais necessárias para comunicar a sua ideia? Em língua portuguesa, quando nós falamos, quando nós escrevemos, nós não temos uma regra que restringe o número de verbos. Nós usamos a quantidade que for necessária para comunicar a ideia, para ser claro sobre o que eu estou falando. Para nós pensarmos um pouquinho sobre que história é essa de período, vamos relembrar algo que nós já estudamos. O que era uma oração? Oração é quando eu junto um sintagma nominal funcionando como sujeito, um predicado formando como sintagma verbal. Um exemplo, esta frase do texto. Grumetes e pajens eram sempre garotos. Isso é uma oração, porque eu tenho um sintagma nominal, um sujeito de quem eu estou falando, grumetes e pajens, funcionando como sintagma nominal do predicado, que é o sintagma verbal. Eram sempre garotos. O verbo eram, o verbo ser, sempre garotos. Isso é uma oração. Agora, quando eu relaciono orações, eu formo períodos. Um período é um enunciado com sentido completo. Um enunciado que eu entendo tudo o que ele quer dizer e não fico em dúvidas, não fica faltando nada. Eu posso ter períodos simples, que é quando há apenas uma oração, ou seja, há apenas um verbo, como quero comprar aquelas rosas, mas eu também posso ter período composto. O que é um período composto? Quando o meu período tem dois ou mais verbos, como quero comprar aquelas flores para presentear minha mãe. Quero e presentear são dois verbos, um está conjugado, o outro está no infinitivo complementando, mas são dois verbos. Então, a minha oração, são duas orações, e elas estão formando um período composto. Período representa unidades sintáticas, elas têm início e têm o fim. Na fala, a gente marca pela entoação de início e de fim. Na escrita, eles começam com letra maiúscula e uma pontuação que vai delimitar quando ela termina. O período simples também pode ser chamado de oração absoluta. Nós chamamos mais de período simples. Nesse período simples, o ponto de interrogação, ou o ponto final, ou a exclamação vão indicar o fim da oração. Agora, quando eu falo de um período composto, ele vai possuir duas ou mais orações, porque ele vai possuir dois ou mais verbos. Porém, a vírgula ou ponto e vírgula não indicam que acabou. O período continua, acabou, pode ter acabado aquela oração que vai se juntar com outra oração e formar o período.
Vamos pôr em prática isso lendo um novo texto, apenas um pedacinho de um novo texto. Em 1500, 13 caravelas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, partiram de Lisboa. Aos 33 anos, um português saiu de Lisboa ao meio-dia após um grande evento no dia anterior, com a presença do rei e de uma grande multidão. 5 dias depois da partida, a frota passou pelas Ilhas Canárias, depois Cabo Verde. Uma das naus desapareceu. Cruzou a linha do Equador em 9 de abril e alguns dias depois avistaram algas marinhas. No dia 22 de abril, avistaram o Monte Pascoal. Tudo começou em 9 de março. Para a gente começar a pensar nesse texto, vamos procurar as formas verbais do texto. Então, vamos lá. Aos 33 anos, um português saiu, é o verbo sair, de Lisboa ao meio-dia após um grande evento no dia anterior com a presença do rei e de uma grande multidão. 5 dias depois da partida, a frota passou pelas Ilhas Canárias, depois Cabo Verde. Uma das naus desapareceu, cruzou a linha do Equador em 9 de abril e alguns dias depois avistaram algas marinhas. No dia 22 de abril, avistaram Monte Pascoal e tudo começou em 9 de março. Então, você já tem os verbos para pensar quais são os nossos períodos. Temos períodos simples e temos períodos compostos, mas vamos pensá-lo cada um separado. Vamos pegar apenas o título. Em 1500, 13 caravelas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, partiram de Lisboa. Qual é a forma verbal que a gente encontra neste título? Há um verbo neste título? Porque a gente não marcou quando estávamos analisando o texto agora há pouco. Assim, nós temos partiram, é do verbo partir. Qual é o sintagma nominal que funciona como sujeito de partir? Quem partiu? As 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. Isso tudo é meu sintagma nominal, meu sujeito. E o que eu sei sobre esse sujeito? O que se diz sobre esse sujeito? Que elas partiram de Lisboa em 1500. Quantas orações eu encontrei neste período? Apenas uma. Por quê? Porque tem apenas um verbo. Lembra? Um período simples tem apenas um verbo. Agora, vamos pensar no terceiro período. Onde, professora? Ah, olha ali, ó. Uma das naus desapareceu. Cruzou a linha do Equador em 9 de abril e alguns dias depois avistaram algas marinhas. Esse é o nosso terceiro período. Há 3 formas verbais. Quais? Temos desapareceu, cruzou e avistaram. Tudo neste período. Agora, vamos completar um pequeno quadro com as informações para a gente pensar nesse período. Então, nós temos, primeira forma verbal, desapareceu. Quem é o sujeito de desapareceu? Quem desapareceu? Uma das naus. E o que eu sei sobre esse sujeito? Que ela desapareceu. É apenas isso que eu sei. Ele não é um verbo que precisa de complemento. Ele desapareceu. Ponto. O segundo verbo é o verbo cruzou. E o seu sujeito é uma das naus. O sujeito está oculto. Eu sei pela vírgula que eu continuo falando do mesmo sujeito. O que eu sei sobre isso? Que cruzou a linha do Equador em 9 de abril. O último verbo é avistaram. Quem que avistou? Os marinheiros, né? O sujeito está oculto e a gente infere pelo contexto. Quem avistou alguma coisa é quem estava dentro da nau, né? Nesse caso, os marinheiros. O que eu sei sobre isso? Que alguns dias depois eles avistaram algas marinhas, né? Eles enxergaram algas marinhas, indicando a proximidade com a Terra. Vamos em frente. Agora vamos pegar este. Uma das naus desapareceu, cruzou a linha do Equador em 9 de abril e alguns dias depois avistaram algas marinhas. Continuamos no terceiro período. Quantas e quais são as orações que compõem este período? Bem, professora, se a gente acabou de ver no slide anterior que tem 3 verbos, quer dizer que tem 3 orações. Quais são? Temos uma das naus desapareceu, cruzou a linha do Equador em 9 de abril e alguns dias depois avistaram as algas marinhas. 3 orações que formam um período. Sabendo que o período formado por uma oração recebe o nome de simples e o formado por duas ou mais orações de composto, pode-se afirmar que este terceiro período que a gente está analisando, ele é composto, ele tem 3 verbos. Os outros períodos do texto, inclusive do título, são, a gente já analisou o título, é
simples, tem apenas um verbo em cada um deles. Agora vamos ver estes outros dois períodos. Os navios precisavam de grumetes e os oficiais necessitavam de páginas. Aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio: lavar o convés, limpar excrementos, costurar as velas. Esses dois períodos são simples ou compostos? Se forem compostos, registre quantas orações há em cada um. Vamos ver. Os navios precisavam de grumetes e os oficiais necessitavam de páginas. Quantos verbos você encontrou? Precisavam, necessitavam. 2 verbos. Aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio. Cabiam do verbo caber. Lavar o convés, lavar é verbo, limpar é verbo, costurar é verbo. Então, analisando as duas frases, são 2 períodos compostos. 2 orações no primeiro período e 4 orações no segundo período. Temos 4 verbos no segundo período. Como que se estabelece a ligação entre as orações do primeiro? Se olhar, os navios precisam de grumetes e os oficiais necessitavam de páginas. Como que eu relacionei as duas partes? Eu relacionei com a palavra e os oficiais necessitavam. O e juntou as duas frases. E como que eu estabeleci a relação na segunda oração? Nas orações do segundo período, perdão. A gente colocou 2 pontos, né? Então, cabiam as piores tarefas do navio. 2 pontos, oração, vírgula, oração, vírgula. Então, nós usamos pontuação, 2 pontos e vírgula, para relacionar a frase. Vamos em frente. Agora, vamos analisar este período aqui. Os navios comandados por Cabral eram quartéis flutuantes. Reinava a bordo a mais severa disciplina. Anote quantas orações você encontrou neste período. Temos: os navios comandados por Cabral eram quartéis flutuantes. 1. Reinava a bordo a mais severa disciplina. 2. Há alguma palavra de ligação entre as duas orações? Não. Apenas pontuação. Se você optasse por substituir esses 2 pontos, essa pontuação, por outro sinal de pontuação, qual seria mais adequado colocar ali? Quartéis flutuantes, reinava a bordo. No lugar desses 2 pontos, caberia um ponto final? Caberia uma vírgula? Ou outra pontuação? Qual você acha? Nesse caso, que é um complemento da primeira oração, a segunda oração explica a segunda oração, a pontuação que cabe é uma vírgula. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje, período simples e período composto. Não esqueça, simples tem apenas uma oração, apenas um verbo, e composto tem 2 ou mais. Até semana que vem.